Bom dia, vamos falar sobre reino Monera. Quando falamos com relação aos indivíduos que pertencem ao reino Monera, precisamos lembrar que o reino Monera ele é dividido ou ele está contido em dois domínios, o domínio bactéria e o domínio arquea. Quando nós falamos das arqueobactérias, estamos nos referindo a bactérias que vivem em ambientes extremos, ou seja, condições inóspitas, condições extremas de pH, de temperatura, de salinidade. Quando nós falamos de todas as outras bactérias que estão presentes no ambiente, nós referimos às bactérias e nos referimos às cianobactérias, que são bactérias que têm a capacidade de realizar fotossíntese. Com relação às características gerais, todos os indivíduos do reino Monera possuem células procarióticas, ou seja, não possuem um núcleo individualizado. Quando nos referimos ao número de células, todos os indivíduos são formados por apenas uma única célula. Lembrando que indivíduos do reino Monera apresentam uma única organela, que são os ribossomos, e não apresentam então um esqueleto, assim como as demais células, ou seja, ausência de citoesqueleto no reino Monera. Quando nós falamos de estrutura de revestimento, no reino Monera, então, os indivíduos eles possuem membrana plasmática, assim como as outras bactérias possuem, e além disso, nas suas células tem a presença de parede celular, que é formada de peptidoglicano, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Então, com relação à estrutura de uma bactéria, é importante que a gente relembre ou que a gente tome conhecimento de algumas delas. Então, existem estruturas que se assemelham a cílios que estão presentes no entorno das bactérias. São chamadas de fímbrias. As fímbrias, elas podem sofrer diferenciação durante a etapa reprodutiva de algumas espécies de bactérias. Elas formam como se fosse uma ponte que vai permitir a troca de plasmídio, que são essas estruturas em forma de anel que estão presentes dentro de algumas bactérias. Além disso, tem a presença também de flagelo. As fímbrias têm como função permitir, então, a adesão principalmente a substrato, quando a gente fala das bactérias. Quando nós falamos, então, de flagelo, o flagelo ele tem como característica facilitar a locomoção das bactérias, mas lembrando que a maioria das bactérias possui como característica não se locomoverem. Além disso, as bactérias possuem também a presença de outras estruturas, como por exemplo a cápsula, que é uma estrutura que está posteriormente à parede celular, então, das bactérias, e vai fornecer principalmente proteção com relação a choques mecânicos. Além disso, também tem a presença de parede celular, que vai funcionar também como forma de proteção da bactéria principalmente, e a presença de membrana plasmática, assim como outras células. Possui uma estrutura conhecida como mesossomo. Na região do mesossomo, então, tem a presença de enzimas que são importantes para que aconteça o metabolismo da bactéria, porque, lembrando, as bactérias não possuem mitocôndria, por consequência, é nessa região que vai acontecer a produção de energia. O mesossomo nada mais é do que uma invaginação que está acontecendo na membrana plasmática, e aqui a representação de enzimas que vão atuar no metabolismo. Assim como outras células têm a presença de citoplasma, tem a presença então dos ribossomos, que eu já comentei com vocês, e possui então as enzimas que estão relacionadas com a respiração da célula bacteriana, ou seja, na porção interna da membrana plasmática, mais especificamente na região do mesossomo. Além disso, tem a presença de um cromossomo, que ele é único e ele é circular, que representa, então, o material genético da bactéria. Quando a gente fala do material genético da bactéria, a gente precisa considerar que esse cromossomo ele é único e circular, e a região, então, do citoplasma, onde está contido o material genético, é chamada de nucleóide. Alguns estudiosos consideram o nucleóide como sendo o nome do cromossomo da bactéria, e outros consideram o nucleóide como sendo o cromossomo da bactéria mais a região do citoplasma, e outros somente ainda a região do citoplasma como sendo o nucleóide.
tem a presença então das estruturas que se assemelham a anéis, que já falei para vocês que são os plasmídeos, e que são então porções formadas de DNA que possuem menor quantidade de genes e têm a capacidade de duplicação independente da bactéria. Aqui uma outra imagem com relação à estrutura então bacteriana para vocês conseguirem acompanhar. A porção então do nucleóide, que já comentei. Aqui é a porção então dos ribossomos. Observem aqui as fímbrias, que podem formar então as estruturas que permitem posteriormente a reprodução. Nesse caso, elas serão chamadas de pili ou pilissexuais. Observem que tem a presença então de membrana plasmática, de parede celular e de cápsula. Não são todas as bactérias que possuem cápsula, mas as que possuem, elas são mais virulentas do que as não encapsuladas, ok? Então, observem que o número de flagelos, então, nas bactérias podem variar. Vários, localizados em somente um polo, localizado nos dois polos e distribuído ao longo, então, da célula bacteriana. Quando nos referimos, então, às características das bactérias, nós precisamos levar em consideração a região citoplasmática. Na região do citoplasma, então, o que está presente quando a gente fala de uma bactéria? Tem a presença, então, de enzimas e tem a presença de ribossomos. As únicas organelas que estão presentes nas bactérias são os ribossomos. Além disso, tem a presença de cápsula, que eu também já comentei com vocês. Então, a cápsula, ela é formada, então, de lipídio e de carboidrato, por isso que é lipopolissacarídeo, e por consequência, então, vai ter a formação de uma substância que tem uma forma de mucilagem, ou seja, como se fosse um muco mesmo, como se fosse uma porção que representa uma gelatina envolvendo a bactéria, e ela está localizada na região externa da parede celular. Quando nós falamos então da cápsula, ela é importante porque ela vai conferir então proteção a essas bactérias com relação ao ataque das células que nós possuímos de defesa, que são os leucócitos, ou seja, ela vai dificultar o processo de fagocitose que os leucócitos realizam nos antígenos. Aqui mais especificamente a gente está falando de bactéria. Além disso, a cápsula ela vai tornar essas bactérias mais resistentes aos antibióticos, porque boa parte dos antibióticos eles vão agir na parede celular, eles vão agir na membrana plasmática, mas não obrigatoriamente vai conseguir agir quando a gente fala de cápsula bacteriana. Com relação à parede celular, a parede celular então de bactérias ela é formada de peptidoglicano. Na porção do peptidoglicano, a gente tem peptídeo, que representa aminoácido, e glicano, que representa carboidrato. Então, eu tenho carboidrato e eu tenho aminoácido unidos para a formação da parede celular. A parede celular de bactéria, assim como em outras células, tem a função de fornecer a forma, tem a função de fornecer suporte e ainda vai garantir a proteção da célula bacteriana. Mas lembrando, quando a gente fala de parede celular de bactéria, a parede celular da bactéria ela é menos resistente do que a parede celular, então, de vegetais. Mas a parede celular ela vai evitar o rompimento da célula quando ela estiver no ambiente hipotônico, ou seja, a água vai entrar do meio externo para o meio interno, ou seja, entra dentro da célula, e a parede celular ela vai evitar então que aconteça o rompimento dessa célula. Quando a gente fala então com relação ao meio hipertônico, a água que está contida dentro da bactéria ela vai sair para o ambiente externo. A parede celular ela não vai evitar então essa perda de água. E se essa perda de água ela não for revertida, vai acontecer então a morte da bactéria. Quando a gente fala então ainda de parede celular, depois mais pra frente nós vamos falar, as bactérias elas são classificadas como gram-positivas e gram-negativas. E essa característica da parede celular que faz que as bactérias sejam então classificadas, e é de acordo com essas características que são utilizados então os antibióticos.
porque determinados antibióticos vão agir em bactérias gram-positivas e outros em gram-negativas, atuando na formação ou na estrutura de formação da parede celular. Quando a gente fala de membrana plasmática, a membrana plasmática das bactérias ela se assemelha à membrana plasmática das outras células. Ela é formada, então, por bicamada de fosfolipídio e também tem a presença de proteínas. E ainda a membrana plasmática ela vai formar uma invaginação que é conhecida como mesossomo. E o mesossomo ele tem, então, as enzimas respiratórias, elas estão contidas na sua superfície e são elas que são as responsáveis por auxiliar, então, nos processos metabólicos da bactéria e, por consequência, então, produção de energia, além de auxiliar no momento da divisão celular, permitindo a separação, então, das células formadas. Os flagelos, conforme eu já falei para vocês, têm como principal função permitir a movimentação das bactérias, lembrando que a maioria delas elas são, então, transportadas pela corrente sanguínea. E são formados, então, de uma proteína específica conhecida como sendo flagelina. Tem a presença, então, das estruturas que se assemelham a cílios no entorno, então, que estão presentes no entorno da bactéria, que são as fibras. As fibras, elas vão permitir a fixação da bactéria, quando a gente fala do substrato, nas células, ou mesmo no ambiente externo, pensando que as bactérias, elas não atuam somente dentro do nosso organismo, mas além disso, as fibras também elas vão ser responsáveis por auxiliar então a entrada e também permitir a saída de substâncias do citoplasma da bactéria. Conforme falei para vocês também, as fibras elas podem sofrer diferenciação e essa diferenciação vai permitir a formação do pile, também chamado de pile sexual ou pilus, ou ainda fibra sexual. Quando a gente fala então do pile sexual, ele vai ter como função permitir primeiro o reconhecimento de duas bactérias e depois então vai acontecer a conexão do pile sexual entre as bactérias e assim a transferência lá dos genes, ou seja, dos plasmídios entre as bactérias no processo de conjugação, que é uma forma de reprodução bacteriana. Quando a gente fala então do material genético, as bactérias elas possuem um único cromossomo, tá? Ele é formado então de DNA, como você já sabe. Ele é um cromossomo que ele é circular, porque o final, então, do cromossomo, ele vai se unir à região onde a gente chama de origem. Então, por isso que ele é único e ele é circular. E ele não tem a presença das proteínas que são conhecidas como estonas. As proteínas estonas, elas são responsáveis pela primeira fase de compactação do material genético das células eucarióticas. E são essas proteínas que vão permitir a formação lá da estrutura na forma de cromossomo, na metáfase, para que aconteça a divisão das células. Quando a gente fala, então, do material genético da bactéria, ele é chamado de nucleóide. Mas não são todos os cientistas, então, que chamam o cromossomo bacteriano de nucleóide. No caso da apostila de vocês, ela traz o nucleóide como sendo uma porção do citoplasma, ou sendo a porção do citoplasma onde está contido o material genético, onde está contido o DNA. Então, conforme eu falei para vocês, isso não é consenso. Muitas bactérias, então, apresentam o cromossomo acessório, que eu já falei para vocês, que é o plasmídio. Então, o plasmídio ele tem a forma de anel e é formado de DNA, justamente porque são cromossomos acessórios. Se são cromossomos acessórios, não são todas as bactérias que possuem. E quando a gente fala do plasmídio, mesmo que a bactéria não esteja se multiplicando, o plasmídio ele tem a capacidade de se duplicar dentro então da bactéria. Ou seja, vai acontecer a sua multiplicação dentro da bactéria, independente de estar acontecendo ou não a multiplicação da bactéria. Quando os plasmídios eles são multiplicados, geralmente essas células elas estão se preparando para acontecer então a reprodução, que é caracterizada pela troca de plasmídio entre bactérias. Quando a gente fala, então, de maneira geral das bactérias, elas podem ser encontradas em praticamente todos os ambientes. E, além disso, a gente não pode esquecer de que as bactérias elas possuem um papel muito importante nos ecossistemas, porque as bactérias, juntamente com os fungos e alguns protozoários, têm capacidade, então, de atuar na reciclagem de nutrientes, ou seja, reciclagem de matéria orgânica que está presente no ambiente. Isso que vai permitir a manutenção da vida no planeta. Mas lembrando que existem então bactérias que fazem relações neutras
tá, com outros organismos, que é o que nós temos, por exemplo, com relação às bactérias que estão presentes na nossa pele. Fazem também relações benéficas, que são, por exemplo, as bactérias que estão contidas no nosso trato intestinal. E além disso, tem aquelas que são parasitas. Quando a gente fala então de atuação parasita, a gente precisa relembrar ou levar em consideração que nesse caso as bactérias elas estarão obtendo alimento da célula que está sendo parasitada ou do organismo que está sendo parasitado. Ou seja, eu tenho bactéria obtendo alimento do corpo de um outro ser vivo. E isso pode causar então doença na maioria das vezes. Quando a gente fala então das bactérias, a gente precisa levar em consideração a forma de obtenção de energia. Então, dessa maneira, a gente precisa considerar as bactérias como sendo heterotróficas e autotróficas. As heterotróficas são aquelas que não têm a capacidade de produzir o próprio alimento, por consequência, elas vão absorver a matéria orgânica necessária a partir então do ambiente, ou seja, elas vão retirar do ambiente a sua fonte nutritiva. Mas é lógico que a fonte nutriente a ser utilizada vai depender do ambiente onde ela se encontra. Quando a gente fala então de bactérias autotróficas, são aquelas que têm a capacidade de produzir a matéria orgânica que elas precisam. São aquelas que fazem fotossíntese, a convencional e a fotossíntese bacteriana, e aquelas que fazem quimiossíntese. Mas lembrando que a maioria das bactérias, elas são heterotróficas, sendo então que a maioria delas atuam como sendo saprofíticas ou saprófagas, ou seja, elas vão pegar uma matéria orgânica morta, vão fazer então a quebra da matéria orgânica que está contida nessa matéria orgânica morta, e depois disso então elas vão obter a fonte de energia, ou seja, elas estarão retirando o seu alimento de um material que já está morto, e é isso que caracteriza a decomposição. Quando a gente fala então de nutrição bacteriana, a gente precisa levar em consideração que existe então as cianobactérias. As cianobactérias elas vão realizar o processo fotossintético, tá? Semelhante ao que acontece com algas e plantas. Além disso, também tem um outro tipo de fotossíntese, que é chamada de fotossíntese bacteriana, que é realizada, por exemplo, por bactérias do gênero Todospirillum e também por bactérias sulfurosas, que também são chamadas de sulfobactérias. Quando a gente fala então das bactérias sulfurosas, elas são encontradas em locais onde tem então uma baixa disponibilidade de oxigênio, que geralmente representa os lodos dos rios e também o lodo dos lagos. Quando a gente fala do processo fotossintético bacteriano, pense então que essas bactérias elas possuem uma proteína que é chamada de bacterioclorofila. Essa proteína ela tem a capacidade de capturar então energia luminosa e vai utilizar então essa energia luminosa para produzir então carboidratos. Mas, apesar de estar utilizando a bacterioclorofila e não a clorofila tradicional e estar capturando energia para a produção de carboidratos, não vai acontecer a liberação de oxigênio assim como na fotossíntese convencional. E além disso, no processo convencional, a molécula de água ela vai fornecer então o hidrogênio que é utilizado na fotossíntese. Mas quando a gente fala então de fotossíntese bacteriana, a fonte de hidrogênio vai ser o ácido sulfídrico ou outros compostos inorgânicos que se assemelham ao ácido sulfídrico. Então aqui a comparação das equações da fotossíntese. Então considerem o A como sendo ou enxofre ou oxigênio. Então aqui é a equação geral da fotossíntese. N moléculas de gás carbônico mais 2 vezes N moléculas de H2A, que pode ser o enxofre, pode ser o oxigênio. Aqui representa a formação então da molécula de carboidrato. N moléculas de água mais 2 vezes N moléculas ou de enxofre ou de oxigênio. Quando a gente fala então da equação da fotossíntese de sulfobactérias, e aqui nós temos então a fotossíntese convencional, observem que eu vou falar as diferenças que existem. Quando a gente fala de sulfobactérias, eu tenho
6 moléculas de gás carbônico sendo utilizadas, eu tenho 6 moléculas de gás carbônico sendo utilizadas também na fotossíntese tradicional. Mas observe que nas sulfobactérias, ao invés de serem 12 moléculas de ácido sulfídrico, ao invés de serem 12 moléculas de água, eu tenho 12 moléculas de ácido sulfídrico. Mas nas duas acontece, então, utilização de energia proveniente da luz, para a formação, então, de carboidrato em ambas. Mas observem que eu vou ter, além disso, formação de água nas duas, e quando eu falo das sulfobactérias, eu vou ter a liberação de gás enxofre. De enxofre, que vai se combinar, na verdade, vai ficar na forma de gás enxofre. E observe que eu tenho liberação já de gás oxigênio, quando a gente fala de fotossíntese. Então, é isso que caracteriza a diferença, então, com relação à fotossíntese que acontece, a fotossíntese bacteriana e a fotossíntese convencional que acontece em cianobactérias, em algas e em plantas clorofilantes. Além disso, a gente também precisa levar em consideração o processo de quimiossíntese. No processo de quimiossíntese, as bactérias elas vão conseguir produzir matéria orgânica, ou seja, o carboidrato, mas não necessitam de luz para que aconteça esse processo. E quando a gente fala então dessas bactérias, elas não apresentam clorofila, elas não apresentam bacterioclorofila. Como que vai acontecer então a obtenção de energia? A obtenção de energia ela vai ser obtida por meio da oxidação de substâncias orgânicas. Lembrando que quando eu falo de oxidação, eu tenho um composto e desse composto vai ser retirado então prótons e elétrons. É isso que representa o processo de oxidação. Então, quando eu falo da quimiossíntese, o que vai acontecer? Eu tenho duas etapas. Na primeira etapa, então, eu vou ter um composto inorgânico, ele está na forma, então, reduzida. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou retirar prótons e elétrons desse composto e vou combinar, então, esse composto restante com o oxigênio. Eu vou ter a formação de quem? De um outro composto inorgânico oxidado e eu vou ter a obtenção de energia. A energia que foi obtida por meio da retirada de prótons e de elétrons vai permitir então a união de gás carbônico e de água, para a formação de carboidrato. Então significa que eu tenho retirada de prótons e de elétrons, vou ter a utilização de oxigênio, formação de um composto inorgânico oxidado e assim, durante essa reação química, ter uma grande liberação de energia que vai ser utilizada para unir gás carbônico e água para a formação de carboidrato.